Oi, aqui é o Davi e esse é o Bacon Talk. Toda semana eu e o Bruno Fala, galera. conversamos durante 20 minutos sobre um assunto qualquer e transformamos esse papo em um podcast. O assunto de hoje é Star Wars, óbvio, tinha que ser, né? Mas antes, uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. O Bacon Talk é um produto do Bacontástico. Confira nossos outros conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Toda semana tem sempre algo novo postado lá. E se você é uma marca que deseja se comunicar com o público que curta cultura pop, tecnologia e games, fala com a gente pelo comercial@bacontástico.com.br. Davi Rocha. E aí, fala Bruninho. Por que Star Wars, cara? Por que Star Wars? Ou por que a gente está falando de Star Wars aqui no Bacon Talk? Né? Antes de qualquer coisa, datando já o diabo desse podcast, mas enfim, é isso mesmo. A gente está prestes a assistir o primeiro Star Wars e também acabamos de ver um dos últimos trailers, aí, o terceiro trailer que saiu. Para o delírio da galera. Para o delírio da galera na internet, que mostra lá a Rey, o Ren, o Finn, toda a galera, inclusive o Han Solo, a Leia e tudo mais. E outro motivo da gente estar discutindo aqui Star Wars também é que, e aí já não data tanto, é que a gente está prestes a entrar numa nova trilogia. Uma nova era. Exatamente, numa nova era do Star Wars, tanto a nível de produção cinematográfica, né, novos 3 filmes, como também de uma nova geração de crianças que vão crescer com essa história agora, né, que vai estrear agora, o Despertar da Força, como o seu primeiro Star Wars, como um dos primeiros Star Wars que eles já assistiram. E até uma nova administração, né? E também, por outro lado, na questão gerencial, administrativa da coisa, agora a gente tem a Disney por trás do Star Wars e não temos mais George Lucas na cadeira de diretor. O que pra muitos Exato. é uma boa notícia e que pra uns 2 ou 3 gatos pingados é ruim. É ruim. Não é a melhor coisa do mundo, não. Então, eu queria conversar com você hoje, Bruno, falando basicamente sobre 3 momentos. O que era o Star Wars antes da compra da Disney, o que é o Star Wars agora que a Disney comprou e o que, que a gente pensa, né, desse futuro, assim, do que vai ser Star Wars mais pra frente, né? Então vamos começar do começo, falando aí do que era, na tua opinião, o Star Wars antes da compra da Disney, ou o que era na percepção da gente, o que é a imagem do Star Wars antes da Disney comprar a franquia. Cara, na verdade, eu dividiria isso ainda mais. Eu dividiria isso em 3 etapas. Quais? A época que a gente não era nascido, assim, era nascido, mas era muito pequeno. Que, assim, nossos pais assistiam Star Wars no cinema. Primeira trilogia, né? A primeira trilogia, que é aquele descobrimento daquela forma de produzir conteúdo. Depois a entrada dos efeitos especiais de computação gráfica e agora com a Disney. Então, assim, existe um gap dos 3 primeiros episódios e o 1, 2 e o 3 que é mais recente, que é muito absurdo. Sim. Em relação à produção, direção. Uma explosão gráfica, digamos assim, de um pro outro, e né? o que eu fico satisfeito é o que me conquistou em Star Wars foram os 3 primeiros episódios. O 4, 5 e 6. 6, né? Eu comecei a gostar de Star Wars com 4, 5 e 6. Quando foi que você assistiu o primeiro, você lembra, não? Cara, deve ter sido 94, 95. Eu não sei precisar o ano que eu assisti Uma Nova Esperança pela primeira vez, mas eu lembro, acho que foi numa reprise do SBT, falando sobre... Dublado. Claro, não, dublado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi por aí também. E foi realmente, assim, amor à primeira vista, apesar de ser um puta clichê de falar isso, né? Mas foi pelo simples fato daquela história ter uma pegada muito fácil de entender. Não era muito difícil entender quem era o bonzinho, quem era o malzinho. O bonzinho era de branco, o malzinho tava de preto. Por mais confuso que parecesse, era um roteiro muito bem definido, né? Era um roteiro muito, muito básico. É aquilo que a gente fala da tal da jornada do herói. Digamos assim, uma estrutura clássica de roteiro, né? Você tem o herói que começa falando um pouco aí do passado dele, tem um certo conflito, dos sonhos, aí tem um certo conflito, supera esse conflito enfrentando seu grande medo, que no caso era o Darth Vader, né? E obtém, entre aspas, o sucesso ou a vitória no final da história. Inclusive o próprio Star Wars, o primeiro, né? O primeiro episódio que a gente viu no cinema, que é o Uma Nova Esperança, que é o episódio 4, ele é fechadinho, né? Ele não dá um senso de continuidade, né? Diferentemente do Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi,
que já, aí sim, eram filmes que se complementam, né? Você termina o Império Contra-Ataca naquele cliffhanger, naquela ânsia de, e aí, o que vai acontecer agora que o Luke perdeu a mão e não sei o que. Aliás, spoiler se você não assistiu ainda os três primeiros É difícil filmes. não ter spoiler nesse episódio, né? É complicado. Enfim, os filmes são da década de 80, 90, então, pelo amor de Deus. Mas esse negócio que você falou do episódio 4, que foi o primeiro filme que saiu, eu acho que ele foi muito redondinho, porque ainda era uma aposta se ia dar certo ou não. Apesar do George Lucas hoje em dia não admitir isso. É lógico. Dele, eu vi todos os eu vou vender pra Disney em 2000 e tanto, e eu vou ser milionário, enfim. Mas é um filme que se existisse só ele, sem dúvida nenhuma, assim como o primeiro Matrix, por exemplo, se existisse só ele, já tava meio que resolvido. Então foi isso pra mim, assim, o primeiro Star Wars. E a partir daí, eu acho que o segundo, que foi o Império Contra-Ataca, meio que coroou, assim, o meu gosto por Star Wars, porque é, na minha opinião, o melhor filme da franquia até hoje. Sem dúvida. O Império Contra-Ataca não tem filme que supere, assim. Inclusive, eu acho que, assim, se você pega, por exemplo, a história do Império Contra-Ataca e repagina ela e coloca só efeitos especiais atualizados, talvez fica um filmaço. Talvez traz umas mudanças de roteiro, umas mudanças de filmagem, assim, um pouco melhores, de captura um pouco melhores, e você tem um filmaço, assim, pra dar em qualquer tipo de filme de fantasia ou ficção científica de hoje em dia, sabe? Não, inclusive se colocar num ranking dos 6 primeiros filmes, os 3 primeiros são os 3 antigos pra mim. São os melhores, né? Esses 3 últimos, cara, assim, o último eu não... Eu vou te dizer, a Vingança dos Sith, né, que é o último, foi dos 3 filmes da nova segunda trilogia, é o menos ruim, né? Foi o melhor. Na minha opinião, foi o melhor. Assim, pra mim, acabou aquela história do menino velho, do Anakin, do pivetinho, do pequeno, que eu acho triste, que aquele ator, pelo amor de Deus, horrível, e a maneira que eles retrataram o Anakin... Diz ele criança ou adolescente? Não, ele só apareceu criança, né? Ele apareceu criança no primeiro e no segundo já era o Hayden Christensen. Mas no segundo já era o Hayden Christensen, que era o adolescente. Então. Mas no segundo ainda tinha uns resquícios na minha cabeça daquele pivete chato que era o Anakin Skywalker inicial. Então, assim, a única coisa que se safava do primeiro filme da segunda trilogia, que é o Ameaça Fantasma, foi o Qui-Gon Jinn lá, que era o Liam Neeson, né? Que era o ator que fazia. E o Darth Maul, que foi pra mim um puta vilão. Que aproveitaram pessimamente. Zero, foi totalmente mal aproveitado. Então eu gostei muito desses 2 elementos do primeiro filme da segunda trilogia, mas fora isso o resto não prestou. O Ataque dos Clones pra mim foi ruim do título do filme até os créditos. Podre, não salva nada daquele filme. Nada. Nem o Jango Fett, que é a tentativa de capitalizar em cima do Boba Fett, que foi triste na minha opinião. A explicação foi pior ainda de quem era o Boba Fett, que era o filho do Jango Fett, né? E aí, spoiler de novo. Mas o terceiro, eu acho que conseguiu, de certa forma, se redimir. Acho que aquela luta final do Obi-Wan com o Anakin, a atuação do carinha que fez o Obi-Wan, o ator, como é o nome dele agora? Ian McGregor? O Ian McGregor pra mim destruiu. Muito bom. Puta ator, até hoje, na minha opinião. Muito mal elencado, digamos assim, hoje em dia. Eu quase não vejo mais filme do cara. E pra mim ele é um excelente ator. E ele salvou aquela franquia pra mim. Principalmente porque o último filme foi basicamente a história dele, né? Como ele bateu o Anakin. E eu acho legal, antes da gente passar pra era pós-Disney, que Disney é uma referência de merchandising, né? Então a gente fica brincando que, pra quem já teve a oportunidade aí de visitar qualquer parque da Disney, você sai do brinquedo praticamente em cima da loja de qualquer brinquedo. E isso é Star Wars. O Star Wars, inclusive, é uma franquia que tem muito forte. Inclusive, se não me engano, o George Lucas abriu mão do cachê de diretor e ficou com a parte de, não, beleza, eu não vou querer ganhar como diretor, mas o que esse filme gerar de merchan, eu vou querer. Muitos consideram que o George Lucas foi, não o inventor, digamos assim, mas o principal entusiasta dessa estratégia de ganhar em cima do merchandising. É claro que várias empresas de brinquedos já ganhavam com isso antes, mas foi o George Lucas que realmente colocou um investimento pesado em você lucrar a partir de um filme sem ter o filme como principal foco do lucro, né? O lucro é a venda que vai vir decorrente do universo que vai ser criado ao redor do filme, que hoje em dia é uma prática 100% comum, né? Você, inclusive... Na verdade, não se faz sem, né? E você já pensa quais são os Transformers que vão aparecer pela facilidade que é de fazer o brinquedo, ou modificar ele, ou coisa do tipo. Não, e é bacana, cara, porque assim, brinquedinho, Lego, adesivo... Cara, eu tinha lancheira do Stormtrooper. Massa. Era muito legal, assim, e
eu lembro que os meus amiguinhos a gente competia. Tinha um amigo meu que tinha da Tartaruga Ninja e eu tinha o Stormtrooper e a gente falava, não, cara, a gente tem as 2 lancheiras mais legais no colégio. E até chaveiro, boneco, tudo. camisa, assim, eu lembro, até hoje, eu coleciono muito camisetas de Star Wars. Até hoje, uma das camisetas que eu lembro com mais carinho assim, de ter ganho quando era criança era uma camiseta com a simples logo do Star Wars. Que por algum motivo aquela logo evoca muito sentimento bom pra mim, assim, dos filmes que eu assisti na época que eu era criança e depois que eu fiquei adolescentezinho, que foi aí a segunda trilogia. Mas, antes de a gente passar pro próximo momento histórico, que é depois da compra da Disney aí, o fato é que, terminando a segunda trilogia, o gosto na boca dos fãs de Star Wars ficou extremamente amargo, né? Principalmente ao passar do tempo. A segunda trilogia meio que queimou muito a imagem do Star Wars. Perdeu um pouco, né? Ao ponto, por exemplo, de quando... Eu lembro demais quando a Disney anunciou a compra do Star Wars, eu lembro que instantaneamente duas opiniões, assim, duas escolas de pensamento, digamos, se criaram na hora. Uma que abraçou a compra da Disney, né? Falou, pô, vai ser massa, porque a Disney tem a Marvel e vai colocar muito... É uma chance de vai colocar renovar. muito investimento, não vai queimar a marca, porque ela vai querer investir, vai querer lucrar a partir disso. E outra escola pensou, beleza, isso é o George Lucas mandando todo mundo, com perdão da palavra, pra puta que pariu, pegando o dinheiro dele, saindo fora e deixando a Disney enterrar de vez, assim, a 7 palmos de distância, a franquia do Star Wars. Eu não vi a Disney até hoje fazer nada assim. Mas a Disney evoca o quê? A Disney traz o quê? Traz a ideia de infantilidade das coisas. A gente achava, por exemplo, como na época da compra da Marvel, que o Wolverine agora não ia ter mais história, a não ser que fosse ele do lado do Mickey, ou o Wolverine do lado do Pateta. E algo que a Disney fez sabiamente foi não misturar muito as coisas. Você vê agora, se você colocar, por exemplo, no Google Mickey Mouse e Wolverine, você encontra uma foto do Mickey vestido de Wolverine. Ou talvez algum brinquedo que Não, e tem o Disney Infinity, né? E tem o Disney Infinity, que é meio que... Que é um universo todo mais lúdico de todos os personagens. Mas a Disney, em vez de tentar juntar todo mundo na mesma casa, ela simplesmente aumentou a casa de todo mundo a partir do dinheiro que ela tem. Prova disso que vai ter um parque, né, cara? Exatamente. Cara, esse parque vai ser incrível. É capaz que a gente grave outro Bacon Talk logo depois de uma ida ao parque desse daqui a... Vai abrir quando? 2017, 2019? Eu acho que na vizinhança, depois no começo das gravações do segundo, eles falaram alguma coisa assim. Deve ser coisa de 2017, por aí. Ou vai começar a ser construído, ou vai ser finalizado, eu não lembro. Agora sim, eu acredito que não dê pra desassociar essa largada de mão do George Lucas. Pode ser que tenha tido uma parte dessa do tipo assim, toma que o filho é teu, agora não quero mais. Mas eu não acho que isso quer dizer que a Disney vai destruir a marca. Não, esse foi o medo. Eu não acho mais que esse medo vai ser concretizado. Também acho que muito não. Pelo contrário, eu acho que esse é o momento agora que a gente vai ver o Star Wars, pelo menos pra mim, sendo tratado como ele nunca foi antes. Porque o George Lucas, por mais que ele tentasse agradar os fãs, entre aspas, ele não, pelo menos não necessariamente de propósito, mas pelo menos o que a mídia apresenta e especula, é que ninguém contestava ele, ou seja, ninguém dava pra ele ideias além daquelas que ele tinha, e ele era só uma pessoa. Então é difícil ter um cara que é um cineasta e não um marqueteiro e não um gênio das estratégias de marketing, de negócios, pensar em como comercializar e como fazer a marca do Star Wars ser ainda maior. E eu acho que hoje a Disney, na figura da instituição inteira, pode pegar o Star Wars e dar a ele a chance de realmente viver o potencial que a marca sempre teve, desde o começo. E o George Lucas nunca pôde dar. Eu lembro que algo que acontecia muito comigo era que eu cansava de me sentir aquele fã de algo que nunca ia ser mais do que aquilo que eu projetava na minha cabeça. Então Star Wars, eu ficava pensando, caramba, como vai ser legal se tiver um dia um jogo que eu possa jogar como Jedi. E o dia que aparecia um jogo como esse, que era acho que o primeiro Battlefront, ou então outros assim desse da LucasArts, você vê que era uma proposta que tentava ajudar, mas era uma coisa bem assim. Hoje em dia, se você parar pra pensar nos jogos que a Disney já lançou com a marca do Star Wars, que tem um lightsaber, que tem um sabre de luz que você pode usar de maneiras diferentes, você quase tá saturado já de tanto filme assim, então, tanto game assim. Então o que eu acho que a Disney vai fazer realmente é potencializar esse sonho que muitos fãs de Star Wars tinham. Eu lembro que você falou dessa questão de como seria bacana se eu tivesse um jogo eletrônico como Jedi. Cara, eu lembro muito, é muito vivo na minha memória
eu pensando, poxa, que legal vai ser um dia que tiver Lego do Star Wars. Ah, sem dúvida nenhuma. É muito, muito vivo na minha memória, assim, comprando Lego Idade Média, assim, da área de castelos, uma coisa que não tinha nada a ver, não tinha esse boom de Harry Potter, Homem-Aranha. E tentar e falar, caramba, imagina esses bonequinhos todos vestidos de Stormtrooper. É o Cavaleiro Negro que tem o set do Lego de medieval, você colocava ele... se mexia no e o Cavaleiro Medieval tirava a peninha e virou Stormtrooper. Ele virava Stormtrooper. Cara, então assim, virou um universo, né, cara? Então assim, eu vejo com muito bons olhos essa questão da entrada da Disney. Acho que ela vai... Eu assim, assisti os 3 trailers. Eu não tenho nada pra falar do diretor. O J.J. Abrams até agora... Não tenho nada pra falar. Não errou. Exato. Fez uns Jornadas nas Estrelas ruins aí, fez. O segundo não é bom, beleza. Mas agora o cara tem crédito até dizer chega. Tem. Então assim, pode ser que no máximo eles não acertem tanto no primeiro. Mas eu acho que a trilogia nova... Não, é muito difícil eles perderem a mão, cara. Eu não sei, cara. Eu tenho medo de apostar tanto. Mas... Você tem algum receio pra esse filme? Se você fosse pensar em um medo sobre o filme, o que é que a Disney não pode errar? Ou o que é que você acha que se acontecer no primeiro filme, agora que vai ter o Despertar da Força já, e se você estiver ouvindo isso no futuro, você vai saber se o Bruno acertou ou não, ou se o Bruno tá feliz ou não agora, nesse exato momento, porque ele vai dizer o erro. Qual é o erro que a Disney não pode, qual é o pecado que ela não pode correr o risco, não pode ousar ter com esse filme agora, Despertar da Força? Cara, de uma forma geral... Trazer o Jar Jar Binks de volta? Jar Jar Binks apareceu, né, inclusive. Né? Eu tenho muito receio, cara, que eles forcem essa revitalização do lado negro. De ramificar demais, de deixar de ser aquele lado negro que era basicamente só o pupilo e o mestre, né? Que eu acho que remete ao primeiro filme, ao episódio 4, que é aquela coisa do... Porque eu acho que o que encanta a gente não é só o roteiro, é a qualidade gráfica, é tudo, é a própria história em si. Sim. Mas assim, eu acho que o roteiro pode ser ok, mas eu queria que tivesse esse retorno, essa questão do lado negro padrãozão, assim. Eu tenho medo que eles percam a mão nisso, entendeu? Você tem medo então que eles inventem demais e criem um conceito de lado negro, ou de força, ou de light side aí, acabe passando por cima daquilo que era simples, porém e complicar demais. Entendi. Então você tem medo deles pegarem a história do Star Wars, que é uma história simples, porém muito boa, e complicar demais. Exato. J.J. Abrams ficar demais. Virar Lost. Começar a ter exatamente, cara. Entendi. Bom, o meu medo, sendo bem sincero, e isso vem aumentando cada vez mais a proximidade que a gente tem aí, né? Ao passo que a gente fica mais perto do lançamento do filme, que eu fico preocupado pela quantidade de elementos que eu percebo similares entre esse Despertar da Força e o Uma Nova Esperança, que o J.J. Abrams está tentando fazer, ou ele está tentando fazer, porém fazer junto de um filme completo, é tentar homenagear demais o Uma Nova Esperança. Meu medo é o... A gente vê isso no trailer, né? Meu medo é o Despertar da Força ser o Uma Nova Esperança 2.0, 2000, sei lá. Remasterizado. Porque você tem, vamos lá, você tem o Han Solo, que é primeiro, você tem os 3 originais, Han, Leia e Luke, ok? Mas você tem imediatamente quase que os correspondentes. Que é o Paul Dameron, que é o, entre aspas, até agora, que a gente não sabe, a gente não viu o filme, mas até agora é o Han Solo. Você tem o Finn, que até o momento é o Luke, porque ele aparece com o sabre de luz do Luke azul. E você tem a Rey, né? Que é a Leia, que é a menina e que vai ser a donzela em perigo, entre aspas, porque a Leia tem essa pegada também de ser badass. E, obviamente, você tem o Kylo Ren, que é a cópia do Darth Vader, até porque ele quer ser isso, o personagem dele é meio isso, né? Meu medo é isso, meu medo é ter, por exemplo, ter os mesmos clichês do primeiro filme, ter os primeiros clichês do primeiro filme repetidos nesse filme, entendeu? Ou seja, ter, por exemplo, o Obi-Wan que morre, ou seja, alguém vai morrer e esse cara é um líder ou então é um mestre, e vai deixar a Rey ou Finn puto.
é ter a luta final entre o Darth Vader e o Finn, ou Darth Vader e a Rey, e a descoberta de que eles são irmãos, que é uma pedra cantada assim a 30 mil metros de distância. Todo mundo sabe que vai acontecer alguma coisa em relação a quem é o filho do Luke, quem é o filho da Leia e do Han, não sei o que. É a grande discussão, né? Então, e assim, o BB-8 vai ser o novo R2D2. Então assim, eu tô preocupado de ter tanto fanboyismo e ter tanta homenagem que o filme em si novo, essa saga nova, não vai pegar. Vai ser aquele filme que vai agradar aquela pessoa que queria muito ver o Ameaça ou Uma Nova Esperança 2, e não vai agradar aquela criança que está sendo apresentada pela primeira vez, talvez, porque de novo o filme vai se preocupar tanto em fazer referência ao passado que não vai apresentar nada de novo no futuro. E para aquelas pessoas como eu que cansaram de ver Uma Nova Esperança, cansaram de ver o Retorno de Jedi, cansaram de ver Império Contra-Ataca e a segunda trilogia, que tá doido pra ver alguma coisa nova, tá doido pra ver uma expansão do universo, e eu vou ver basicamente a mesma história contada de novo. Mas será que isso não é uma tentativa de revitalizar e conectar com a primeira trilogia? Eu acho que é uma boa ideia. Sem exageros. Eu acho que fazer homenagem eu acho que é sensacional, excelente, trazer o elenco primeiro, inicial, 30 anos depois, maravilhoso, mas pra mim é uma jogada muito arriscada. Eu acho mais seguro e, por exemplo, mostrar uma história, ou começar mostrando a história do outro lado da galáxia, com outros personagens que no terceiro filme vão encontrar com os da trilogia original, por exemplo, do que começar do jeito que o J.J. Abrams está começando agora. Mas, se tem um diretor que consegue atingir esse feito de homenagear Star Wars e apresentar uma coisa nova, é o senhor João José Abraão. sem dúvida nenhuma. Não, eu concordo com você. Eu compartilho desse medo também. Inclusive, eu acho que isso pode ser só um aquecimento. Eu espero que seja só um aquecimento. Porque sem dúvida nenhuma, o que os trailers estão mostrando pra gente é que a gente não sabe nada sobre o filme ainda. E o J.J. Abrams, pelo menos até esse momento, tem obtido sucesso, porque essa é a maneira correta que eu acho de apresentar um filme. É mostrar 3 trailers, todos os 3 com mais de 1 minuto, e não contar nada com os trailers. Você não faz ideia. Eu não sei a história do Star Wars Despertar da Força ainda. E eu tô acompanhando tudo que sai. E é engraçado que ele mostra muita coisa, mas ele fala muito, mas não fala nada. Isso é lindo. Meu medo só é, de novo, o que tem por trás disso é a mesma historinha de sempre. E eu espero que não. Espero que não mesmo. Então vamos ficar em expectativa, né, cara? Tá ansioso pelo filme? Com certeza. Davi tá ansioso pelo filme também. Vamos pensar no negócio. Nota que tu dá pro filme sem ver de jeito nenhum, só na expectativa. Hype score. Agora. 9, 10 total. Porque esse filme vai ser massa, esse filme tem que ser massa, esse filme. Vai ser foda, cara. Vai ser irado. Vou vestido de Stormtrooper. Nossa! Barbudo Trooper. Barbudo Trooper. Quero ver os fanarts aí da galera. Fanarts do Barbudo Trooper. Beleza, galera. Pronto. Aí entra a vinhetinha, whatever. Eu ia te perguntar se tu ia querer falar do boicote. Tu não viu essa besteira, não? Não. Boicote. Porque o Finn é negro. Estou rápido. Tu não viu não isso aí? Eu vi, mas não vou dar... Não, tô só perguntando. Não, a gente não vai dar coisa pra isso não. Isso é baitolagem. Eu vi, porque o Finn é um Stormtrooper. E a menina porque e ela porque é branca, né? Não, ela porque é... Mulher. E tô achando que ela vai ser o novo Luke. É que o grande lance é que o Finn não... A grande merda é que o Finn não vai ser Jedi. Também acho que não. O Finn vai ser um doidinho que pegou um sabre. E não vai ter a força... E quem tem a força é a menina. É a Rey. Também, porque o Finn até agora apareceu com o sabre, não apareceu com a força. E talvez um conceito novo que o J.J. introduza nesse filme é que Jedi não é o cara que usa sabre. O sabre é a arma do Jedi, mas não é o Jedi. Entendeu? Eu tenho tetas. Você tem uma mola ou teta? Tem alguma coisa aqui, Eu tive câncer. Barbudo Veludo, parabéns, feliz aniversário. Como assim, velho? Feliz aniversário em outubro? Ah, beleza. Só isso. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do Bacon Talk. E vale lembrar que o Bacon Talk é um produto do Bacontástico. É isso aí, galera. Não, é que eu não fiquei falando com essa... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Bacon Talk. Lembrando que o Bacon Talk é um produto do Bacontástico. Confira os nossos outros conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Toda semana a gente tem sempre uma coisa nova postada lá. A gente tem resenhas picantes e a gente vai ter programa novo, viu? Chegando aí, junto com o Bacon Talk. O Barbudo Veludo, inclusive, vai estrelar em um deles.
E se você é uma marca ou um anunciante que deseja se comunicar com o público que curta cultura pop, tecnologia, games ou Star Wars, como eu e o Bruno aqui e nossa galera aqui da comunidade do Bacontástico, fala com a gente pelo comercial @bacontástico.com.br, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Até o próximo Bacon Talk. Eu sou o Davi e que a força esteja com você. Valeu, galera. Até a próxima sexta. Falou!